Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre o ciclo termodinâmico de Otto, ou ciclo de Otto, que é um ciclo que representa no diagrama, ele está sendo representado aqui no diagrama PV em 4 transformações termodinâmicas, É uma representação simplificada de como funciona um motor a gasolina que utiliza um pistão e uma faísca, uma vela de ignição, certo? Para que ocorra a combustão da gasolina. Então a gente tem a representação no diagrama PV do ciclo de Otto, certo? A gente vai estar preocupado mais nessa fase aqui que começa nesse ponto 1, certo? A mistura de atmosférico com gasolina, ela vai sofrer essas transformações que estão representadas aqui, 1, 2, 3, 4 e de volta a 1, certo? De 1 até 2 a gente tem uma compressão adiabática, certo? Não existem trocas de calor durante essa transformação, compressão adiabática. Depois nós temos um aumento de pressão a volume constante. Esse aqui é o momento em que acontece a combustão da substância de trabalho do motor, certo? Que seria uma mistura de ar e gasolina. Aqui é o momento em que calor, que eu vou chamar de QH, entra na substância de trabalho. Depois de 3 até 4, a gente tem uma expansão sem trocas de calor, uma expansão adiabática, certo? Que aqui é uma fase que se chama de tempo do motor, quando a região dentro do cilindro ela aumenta de volume logo após a combustão, certo? Da gasolina. 3 até 4. E de 4 até 1 a gente volta para o início do ciclo. Esse é o ponto em que calor é rejeitado, certo? Da substância de trabalho para o meio exterior. Sendo que essa parte aqui, essa parte do início do ciclo, esse ponto 1, tem meio que uma complicação, porque a gente vai estudar, na verdade, só essa parte fechada, 1, 2, 3, 4, mas o que acontece nos motores de verdade é que a mistura de ar e gasolina que acabou de passar por esse ciclo, ela é liberada, certo? Ela é liberada, que está representado aqui por essa seta azul, saindo aqui do ponto 1 até o ponto 0, e novo ar e novo combustível, nova gasolina, entram no cilindro, de modo que o ciclo ele continua a partir do ponto 1, depois que novo ar e nova gasolina entrou no cilindro, essa seta verde que está sendo indicado aqui. A gente não está muito preocupado com essa saída, certa do ciclo, tanto essa seta verde como essa seta azul, mas só para indicar que é isso que acontece, A gente está representando aqui um resfriamento da substância de trabalho, saindo de 4 a 1, mas esse processo na verdade é mais complexo. Na verdade existe a saída, a liberação da substância de trabalho, que seria a mistura de ar e gasolina, e uma nova substância de trabalho entra dentro do cilindro, certo? A gente vai ficar aqui fechando o ciclo de 4 até 1, quando o calor QC é rejeitado, liberado pela substância de trabalho para o meio exterior, certo? Então, eu escrevi aqui, esse tempo de 0 a 1 é o que se chama de tempo de admissão, é quando a mistura de ar e gasolina entra no cilindro. De 1 até 2 a gente tem uma compressão adiabática. De 2 até 3 a gente tem a entrada de calor,
A entrada, quando ocorre a combustão, é quando existe a entrada de calor, a produção de calor. A produção de calor é realizada pela combustão do próprio oxigênio com a gasolina, né, a própria substância de trabalho, e é onde a gente considera que calor entra na substância de trabalho, né, nesse ciclo. Então é de 2 a 3 e é um processo a volume constante, né, um processo isocórico. De 3 a 4 a gente tem uma expansão adiabática, esse processo também é chamado de tempo motor, 3 a 4. De 4 a 1 a gente tem saída ou rejeição de calor, QC, a volume constante também, né? Assim como 2, 3, 4, 1 também acontece a volume constante. E de 1 para 0, aí sim a gente tem o tempo de exaustão, que é quando a mistura de gasolina e ar atmosférico, elas deixam o cilindro, né? E voltamos novamente para o tempo de admissão, onde uma nova mistura entra no cilindro, certo? Então, nosso objetivo com esse vídeo é mostrar como é feito o cálculo da eficiência, né, de um motor que opera de acordo com o ciclo de Otto, né? O ciclo de Otto é um ciclo simplificado de como funciona um motor convencional, certo? De um automóvel a gasolina. E a gente vai calcular qual é a eficiência máxima, né, que o motor pode ter. E a gente vai calcular essa eficiência máxima calculando a eficiência que o ciclo de Otto nos fornece. Só mais uma questão. Eu representei aqui que a entrada de calor na substância de trabalho acontece a um volume V e a saída de calor acontece a um volume R vezes V, certo? Esse fator R é chamado de fator de compressão, né? E ele é dado exatamente por essa razão entre o volume em que acontece a rejeição de calor, certo? O volume máximo que o cilindro pode ter, certo? E dividido, né, já que é uma razão, dividido pelo volume mínimo que o cilindro vai ter, que é no momento em que acontece a combustão, certo? No momento em que calor entra na substância de trabalho. Então é possível representar, né, já que essa é a razão entre o volume máximo e o volume mínimo. Então a gente diz que o volume mínimo é V e o volume máximo é esse fator R vezes V, que seria o volume mínimo, certo? Se R é chamado de razão de compressão. Diz quantas vezes o volume máximo é maior que o volume mínimo, né? Tudo bem. Então, qual é a eficiência do ciclo de Otto? A gente vai calcular a eficiência, a gente vai usar a equação que normalmente a gente usa para calcular a eficiência de uma máquina térmica, certo? A eficiência de uma máquina térmica é a razão entre o trabalho que essa máquina realiza dividido pela quantidade de calor, certo? Quantidade de calor que adentra a máquina. E, no nosso caso, é o calor QH, certo? Então, a eficiência é W sobre QH, sendo que W, certo? O trabalho realizado por essa máquina, ele pode ser representado em termos dos calores que entra e que sai da substância de trabalho. Trabalho é a soma dos calores, certo? Já que a gente está trabalhando em um ciclo, né? Algo que sempre retorna ao mesmo ponto, um diagrama PV. Então a gente sabe que pela primeira lei da termodinâmica, deixa eu escrever aqui, pela primeira lei da termodinâmica, delta U é igual a Q, calor, menos W, né? Como em um ciclo a variação de energia interna é zero, certo? É zero. Então, a gente obtém que no final, trabalho é igual a calor, certo? Então, o que a gente vai ter aqui
trabalho é a soma dos calores, certo? Que entram e que saem ao longo desse ciclo, então é QH mais QC. De modo que se eu dividir o QH, né? Calor que entra na substância, né? Nesse processo 2 até 3. Se eu separar nesses dois termos do numerador, eu vou obter que eficiência é 1 mais QC sobre QH, certo? Então, eu trabalho agora para calcular a eficiência do ciclo de Octo, é só saber quem é QC e quem é QH, certo? E para fazer isso, a gente sabe que esses calores, eles entram, certo? Na substância de trabalho, entram e saem, né? Em processos a volume constante, e a gente vai escrever os calores a volume constante para determinar qual é essa eficiência, certo? Então, calor pode ser escrito como o número de mols do determinado gás, né, do número de mols da substância de trabalho, vezes, como o processo que a gente está lidando é um processo a volume constante, então a gente vai colocar que é vezes calor específico molar a volume constante da substância de trabalho, vezes a variação de temperatura da substância de trabalho ao longo do processo isocórico, né, o processo a volume constante que a gente está trabalhando no ciclo de Otto, certo? Então, quem seria QH, né? Calor advindo do reservatório quente. Seria o número de mols da substância de trabalho, que seria a nossa mistura de ar e gasolina, vezes calor específico molar a volume constante da substância de trabalho, que multiplica a variação de temperatura, né? Temperatura final desse processo em que a substância de trabalho recebe esse calor QH, menos a temperatura inicial, certo? Se a gente voltar no gráfico, nesse processo a volume constante em que o calor QH entra no ciclo, né? Então, temperatura final vai ser no ponto 3, temperatura inicial vai ser no ponto 2, então é T3 menos T2, certo? E da mesma forma para o calor que é rejeitado pelo ciclo, certo? A gente tem o mesmo número de mols, né? É a mesma substância, é a mesma quantidade da substância. Calor específico molar, volume constante, também é o mesmo. E a gente vai colocar a variação de temperatura que acontece nesse processo a volume constante, que é onde QC ele é rejeitado, né, pelo ciclo. Então, a temperatura final é T1, temperatura inicial em que começa o processo isocórico é T4. Né? Se a gente voltar aqui, o processo sai de 4, vai para 1, certo? Então, T1 menos T4. O que a gente vai fazer agora é simplesmente pegar a nossa equação de eficiência, que a gente mostrou no slide anterior, essa daqui, certo? E vai agora substituir os valores de QH e os valores de o que a gente calculou para QC, certo? Então vai ficar que a eficiência é 1 mais NCV T1 menos T4 dividido por NCV T3 menos T2. NCV em cima e embaixo são iguais, se cancelam. Então obtenho que a eficiência vai ser 1 mais T1 menos T4 dividido por T3 menos T2, certo? Vou fazer uma pequena modificação, porque isso vai ser relevante mais adiante, certo? No próximo passo que a gente vai dar para calcular a eficiência do nosso ciclo. Então eu vou inverter a ordem de T4 e T1, certo? Vou colocar T4 positivo na frente, menos T1 negativo atrás. Isso é o equivalente a multiplicar por menos 1, né? Então, se eu multipliquei por menos 1, eu tenho que colocar um sinal negativo aqui na frente para eu não mudar a minha equação, certo? Então, obtive que a eficiência vai ser 1 menos T4 menos T1 dividido por T3 menos T2. Mas eu ainda quero trabalhar mais com essa equação, né? Eu não quero deixar em função das temperaturas, certo? Quero deixar em função só de variáveis que eu já conheço a princípio
conheço a princípio de maneira mais fácil, né? Então não vou deixar em função das temperaturas, porque eu consigo desenvolver mais essa equação. Então agora a gente vai trabalhar com as transformações adiabáticas, certo? A gente trabalhou já com as transformações a volume constante, que é quando eu calculei esses calores que entram e que saem do ciclo, certo? E agora a gente vai trabalhar com as transformações adiabáticas. Transformações adiabáticas é essa que sai de 1 e vai até 2, e essa que sai de 3 e vai até 4. Então a gente sabe que para transformações adiabáticas, a gente tem esse valor ao longo de uma adiabática sendo constante, certo? Temperatura em qualquer ponto da curva adiabática vezes volume elevado a gama menos 1 é igual a uma constante, certo? Gama é o que se chama de coeficiente adiabático, certo? Ou também na verdade, ele é um coeficiente onde ele é a razão de calores de dois calores específicos, né? Calor específico a pressão constante e calor específico a volume constante. Então esse gama é uma razão de calores específicos e também é chamado de coeficiente adiabático, certo? Então, exatamente porque ele está nessa definição, né, de uma curva adiabática, certo? Essa razão de calores específicos gama. Então a gente tem que, para uma curva adiabática, temperatura em qualquer ponto da curva vezes volume elevado a gama menos 1 em qualquer ponto da curva. Isso daqui sempre é um valor constante, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar dois pontos específicos, né? Dois pontos nos extremos das nossas curvas adiabáticas. Primeiro vou pegar, né? A gente primeiro vai trabalhar com essa transformação adiabática do ponto 1 até o ponto 2. Então vou pegar os extremos. Vou pegar o ponto 1 e vou pegar o ponto 2, certo? Então eu tenho que T2, qual é o volume, né, em T2? O volume em T2 eu estou chamando, né, nesse ponto 2 aqui, estou chamando de V. E o volume em 1 eu estou chamando de R vezes V, certo? Então vai ficar T2 vezes V elevado a gama menos 1 é igual a T1 vezes o volume 1. Quem é o volume em 1 é R vezes V elevado a gama menos 1 também, certo? Como eu vou ter V elevado a gama menos 1 dos dois lados, eles vão se cancelar e eu vou obter que T2 é igual a T1 vezes R elevado a gama menos 1. Lembrando que o R é o que a gente chamou de razão de compressão e o gama, eu acabei de falar, né, são a razão dos calores específicos, também chamado de coeficiente adiabático. Fazer a mesma coisa agora para outra transformação adiabática, agora de 3 para 4. Certo? Então vou pegar os extremos. E por que é interessante pegar os extremos, né? Porque nos extremos é onde a gente consegue relacionar com a nossa análise anterior, né? Você vê que esses pontos 1, 2, 3 e 4, né, é onde a gente tem a junção das transformações adiabáticas com as transformações isocóricas, certo? Então quando a gente estuda os extremos, a gente consegue relacionar as duas análises, né, dos dois tipos de curvas que existem no ciclo de Otto, certo? Então, estudando agora de 3 até 4, vou escrever aqui T3 elevado a V T3 vezes V elevado a gama menos 1 é igual a T4 vezes R vezes V elevado a gama menos 1. Mais uma vez, V elevado a gama menos 1 dos dois lados, vou obter que T3 é igual a T4 vezes a razão de compressão elevado a gama menos 1. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou deixar, né, já que eu tenho uma relação para T3 em termos de uma relação para T2 em termos de T1 e uma relação para T3 em termos de T4, né? Em vez de ficar aqui com a minha eficiência do ciclo de Otto em termos de 4 temperaturas, eu vou deixar em termos só de 2, certo? Vou deixar em termos só de T1 e T4. Então, onde tem T2, eu vou substituir T1 vezes R elevado a gama menos 1. E onde tem T3, vou substituir T4 vezes R elevado a gama menos 1, certo? Fazendo isso, vou ficar aqui a minha eficiência do ciclo de Otto é 1 menos T4 menos T1, dividido por T4, R elevado a gama menos 1, menos T1 vezes R elevado a gama menos 1, certo? Colocando R elevado a gama menos 1 em evidência no denominador, vou obter
que R elevado a gama menos 1 vai multiplicar isso que está entre parênteses, T4 menos T1. Sendo que no numerador também tenho T4 menos T1. Então esses dois fatores se cancelam. E finalmente eu vou chegar na minha resposta, que é o que está aqui em vermelho, né, em destaque, que a eficiência do ciclo de Otto é o quê? É 1, que representa uma eficiência de 100%, né, que a gente sabe que é inatingível para uma máquina térmica. Então tem um fator de subtração, certo? Então seria 1 menos 1 sobre a razão de compressão do motor, R, elevado ao coeficiente adiabático gama, né, que são as razões entre os calores específicos, a pressão constante e a volume constante, menos 1, certo? Essa é a eficiência dada pela análise do ciclo de Otto, certo? E você vê claramente, é muito interessante isso, aparece um fator de 100% de eficiência, todo o calor que entraria no ciclo ele seria convertido em trabalho. Isso é impossível para uma máquina térmica. Então você tem esse fator de subtração, né, que mostra que a eficiência desse ciclo vai ser sempre, né, menor do que 100%, menor do que 1. E se você substituir valores reais, você vai ver que na verdade é bem menor do que 100, né? Se você substituir valores convencionais nessa equação, você vai ver que a eficiência do ciclo de Otto fica aí entre 50% e 60%. Sendo que isso aqui é um ciclo idealizado, né? Se você for ver na realidade as eficiências dos motores a gasolina, na verdade, são ainda menores do que a eficiência do ciclo de Otto. Ok, gente, era isso por esse vídeo. Até a próxima.